Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu decidi colocar aqui no YouTube, dentro do meu canal, os vídeos que fizeram parte do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Ao todo são 19 palestrantes, tá? 19 pessoas selecionadas a dedo, que representam uma parte do que está sendo feito no Brasil em termos de literatura LGBT, literatura queer. O projeto em si era mais ou menos assim, o congresso ele funcionou durante uma semana, gratuito, e aí as pessoas tiveram que se disponibilizar a prestar atenção nos horários para assistir e participar do congresso. Muita gente participou, muita gente já recebeu o certificado de presença online do congresso, porém, esse vídeo que eu estou colocando no YouTube agora, a gente não vai gerar certificados, tá bom? É uma forma só que eu vi de estender as visualizações do vídeo e das pessoas convidadas, dos palestrantes, das palestrantes, que estão falando muita coisa interessante sobre a literatura, sobre confecção de personagens, sobre marketing para autores, sobre, enfim, cada palestrante eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube a descrição de cada um, as minhas redes sociais também, o link do projeto, mas caso você esteja caindo nesse vídeo sem querer, né, apenas nesse vídeo, para conseguir reunir todos eles, eu vou deixar tudo no link fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT, tá bom? Só para facilitar. Então, se você está entrando nesse vídeo, novamente, você fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa no YouTube e se deparou com esse vídeo, então se você quiser ver os outros vídeos, e são 19 vídeos, tá, desse primeiro congresso, é só entrar no fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT. Outra coisa que eu quero dizer, o próximo congresso, o primeiro foi realizado em 2017 e o segundo, a minha pretensão era de fazer logo em 2018, não deu certo. Em 2019 eu não sei também, porque eu estou com outros projetos em andamento, por isso inclusive que eu estou disponibilizando esse primeiro. Penso que desejo fazer o próximo congresso o mais breve possível, porém eu não tenho uma data ainda, porque isso demanda muito trabalho e eu não sei exatamente quando eu vou conseguir. Talvez 2019, talvez 2020, mas a ideia é que realmente tenha ainda a segunda edição desse congresso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos de outras coisas também com temas LGBTs, com literatura brasileira, literatura LGBT, enfim. Inclusive tem meus livros, se vocês quiserem conhecer, tem o meu site pessoal, minhas redes sociais, que eu estou deixando também todos os vídeos do meu canal aqui no YouTube. Entra lá no Instagram, Twitter, enfim, Facebook, vamos interagir e vamos se comunicar cada vez mais, tá? Como eu falei, a literatura LGBT atual, ela tem muita coisa sendo produzida, muitos livros, muitas pessoas, tanto que eu tenho um carinho especial por cada pessoa que participou desse congresso, que aceitou essa ideia minha de fazer realmente um congresso de gente apaixonada por literatura LGBT e que de fato tinha alguma coisa para falar de interessante. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, eles realmente têm muito que contribuir. Então assistam novamente e, por favor, dá um like no vídeo, deixa um comentário para o palestrante, para a pessoa, ou apenas um comentário sobre a tua experiência de vida, porque outras pessoas podem ler os comentários e interagir contigo, tá bom? Então acho que quanto mais a gente juntar essa união, juntar essa rede de ideias voltadas para a literatura LGBT nacional, acho que todos nós ganhamos, tá bom? Então fiquem com o vídeo, esse aqui, e os próximos entrem no link que eu vou deixar também no vídeo para assistir todos os 19 palestrantes. É isso aí, um grande abraço, Fabrício. Meu nome é Diedra Ruiz, eu sou escritora de literatura lésbica, eu escrevo desde 2007, vai fazer 10 anos agora em dezembro,
que eu escrevo literatura lésbica. Eu comecei postando num site na internet e atualmente eu tenho 9 livros publicados, mas até hoje eu ainda posto histórias, romances, poesias, textos na internet, porque eu acho que é de uma importância vital. E eu vou explicar por que isso durante essa palestra. Eu fui convidada, para falar sobre literatura lésbica na internet, escrevendo com qualidade, pelo Fabrício Viana, queridíssimo. Agradeço muito, muito pela oportunidade, pelo espaço. Para ficar mais fácil, eu dividi em alguns itens: qualidade, literatura lésbica na internet, originalidade, a forma, da escrita, cenas de sexo, que não poderia faltar, claro, conteúdo e discurso. Vou fazer um breve relato sobre a minha experiência escrevendo na internet. E são esses os tópicos, então vamos a eles. Quando a gente trabalha qualquer conceito que envolva valores, como qualidade é um conceito de valor, a gente não pode esquecer que todo conceito de valor ele vem imerso junto com referenciais, e esses referenciais que nós temos, eles vêm de uma sociedade que é a nossa, que é uma sociedade patriarcal, heteronormativa, homofóbica, racista, sexista, classicista, lesbofóbica. Então, como é que a gente pode trabalhar esse conceito de qualidade, uma representatividade feminina e lésbica que vai contra todos os referenciais dessa sociedade? E então, onde está esse ponto da qualidade? Qual é o referencial que nós vamos usar para isso, É complicado, então, você falar em qualidade fora também, porque não existe uma sociedade, nesse momento, fora desse padrão. Seria muito interessante a gente poder trabalhar essa representatividade fora desses padrões, desses referenciais. Mas não é a nossa realidade. Então a gente não pode esquecer que quando a gente está conceituando e falando sobre qualidade, a gente está trabalhando com um referencial que é o referencial dessa sociedade, que é uma sociedade onde as mulheres, principalmente mulheres que são lésbicas, não têm voz, não têm poder, não têm visibilidade. Então o referencial que seria criado por lésbicas não é o padrão. Por si só, ele já está fora do padrão da qualidade, do que é bom, do que é visível, dizível na nossa sociedade. Então, por si só, nós já não tem qualidade a literatura lésbica, porque está fora desse padrão de qualidade. Na verdade, então, por que é que a literatura lésbica não tem qualidade? Como muitas pessoas gostam de afirmar, principalmente a da internet. Porque ela não atende aos padrões, aos referenciais dessa sociedade. E nem é mesmo para atender, Quando a gente fala literatura lésbica, e as pessoas pensam numa criação de um rótulo, muita gente não gosta, inclusive, do termo, porque seria uma criação de um rótulo. Na verdade, a gente não está criando um rótulo, a gente está falando de representatividade. E quando a gente fala da representatividade lésbica, que representatividade seria essa, Porque não existe a lésbica. A gente tem uma diversidade. Então, a literatura lésbica, ela fala sobre a diversidade que é ser mulher e a diversidade que é ser mulher lésbica. Nesse momento, é de extrema importância, então, nomear literatura lésbica, não LGBT, nem literatura brasileira, literatura lésbica, porque se trata realmente de empoderar, dar voz e representatividade a uma literatura de mulheres que vivem suas sexualidades e afetividades em torno de outras mulheres, E num mundo onde as mulheres não são nem sujeito ainda são consideradas como um complemento, objeto do desejo ou do sujeito que é o masculino ainda considerado, duas mulheres sozinhas, porque na ausência do homem são duas mulheres sozinhas, não tem o sujeito. Então a literatura lésbica, ela dá voz a um tipo de literatura onde as protagonistas são sempre mulheres. Se existir personagem homem, ele não vai ser protagonista. Isso aí é muito revolucionário na nossa sociedade. Infelizmente não deveria ser, porque é uma coisa tão simples, tão óbvia. A diversidade e
a igualdade entre todas as pessoas de poderem ter voz, de poderem ser quem elas são. Porque apesar de sempre tentarem convencer as pessoas que ser diferente é um grande sofrimento, é um sofrimento ser lésbico, é um sofrimento ser homossexual, é um sofrimento ser artista, é um sofrimento você ser diferente. Na verdade, o sofrimento é você ter que deixar de ser quem você é para se enquadrar em padrões que não atendem à realidade de nenhum ser humano. Literatura lésbica também é de suma importância para a desconstrução de estereótipos de lésbicas, porque ou a lésbica ela é uma mulher que quer ser homem, ou ela é objeto de desejo de homens héteros. Esse aqui é o padrão aceitável que as pessoas acham que é. Então, cortar e destruir esses estereótipos, que precisam ser quebrados e cair por terra. Então, falando de estereótipos, mitos, né, inverdades, falsas verdades, é também muito comum as pessoas falarem que a literatura da internet não tem qualidade porque é uma coisa postada na internet. Eu gosto muito de comparar a literatura da internet com o teatro de rua, que também é considerado por muita gente uma arte menor, porque ela não é cobrada, então não pode ser bom, feito na rua, e não é bem assim. Teatro de rua bem feito é maravilhoso, existem peças maravilhosas na rua e existem peças dentro de um teatro que não vão ser tão boas. Da mesma forma, nem todo livro publicado por uma editora é bom e nem toda história postada na internet é ruim. Isso aí são lendas, né? Existe muita coisa boa postada na internet e existe muito livro publicado que não é tão bom quanto histórias postadas na internet. Isso é outro mito que precisa ser destruído. A literatura lésbica na internet tem que parar de ser encarada como uma falta de opção, porque a pessoa não consegue publicar, ela escreve na internet. Não. A opção de escrever na internet, hoje em dia, é realmente a grande opção. Por quê? Porque é um espaço mais democrático de empoderamento e visibilidade e representatividade que a literatura lésbica tem. Então ele tem que ser usado como uma arma potente, que é o que ela é. A literatura lésbica na internet, com acesso para todas as pessoas e que também pode ser escrita por todas as pessoas. E isso é muito importante, essa troca e essa possibilidade de você ter voz, de você estar lá, falando ou lendo. Falando é ótimo, né? Escrevendo ou lendo. De acordo com Gisele Marchiori e Nussbaumer, a internet permeia tanto a necessidade de alguns se esconderem atrás da tela, quanto a de se fazerem visíveis através dela, às vezes para poderem revelar aspectos de suas vidas que nem sempre são vivenciados em plenitude, o que é bastante comum quando se trata do universo lésbico, porque existem muitas leitoras e muitas escritoras também que não são assumidas, que estão no armário, e por mais que a gente queira que um dia se possa chegar no momento em que todas as pessoas possam se assumir, serem quem elas são, nós não estamos nesse momento, e de uma forma que é muito democrática. Então a internet possibilita pessoas que não teriam acesso à literatura lésbica, não poderiam, não teriam como, e elas podem, mesmo elas não sendo assumidas, estando no armário, e às vezes até é o que vai possibilitar que essa pessoa se encontre, se assuma, se aceite, perceba que ela não está sozinha, que ela não é a única. Essa possibilidade de ver que você não está só, que é muito importante também em algumas realidades. Sobre originalidade. Pode parecer o óbvio ululante, a coisa mais, né? Mas se para escrever você precisa ser original, não copie e crie. Isso aí é o básico, quem é escritor escreve. Só que a internet criou uma realidade, com a facilidade que você tem de acesso a vários conteúdos, não só na literatura, como também em trabalhos de escola, TCC, a gente vê que é muito comum o plágio. E muitas vezes a pessoa sequer sabe que ela está cometendo plágio, né? Ela acha que se está na internet, é domínio público, é de qualquer um, pode pegar e usar. Então, existe uma grande quantidade de fanfics e adaptações. Só que assim, veja bem, tanto a fanfic quanto a adaptação é escrita pela autora da história. Não é como algumas pessoas pensam, você pegar um texto de outra pessoa, que outra pessoa escreveu, copiar ele inteiro, mudar o nome das personagens em algumas situações
e aí dizer que é uma fanfic ou adaptação. Não, isso é plágio. Então, pode parecer tão óbvio isso, mas só que não. Então, existem muitos plágios na internet, isso é muito lamentável. E eu acredito que seja uma questão de consciência das pessoas que querem escrever ou que queiram divulgar literatura lésbica, saber o que é plágio e o que não é plágio. É tão simples, é o seguinte: se você pegou um texto, copiou e colou, deu Ctrl+C e Ctrl+V, de uma frase que seja, não é fanfic, não é adaptação, é plágio. Plágio, você copiou, colou, roubou, se apropriou de um texto que não é seu. Isso é plágio, e plágio é crime. No caso de uma adaptação, precisa existir também um consentimento da autora, da pessoa que escreveu a história, por escrito. Porque senão também é plágio, indireto, mas é plágio e também é crime, também está previsto na lei que o número está aparecendo aqui embaixo, né? É isso. Por favor, não façam isso. Escrevam. Quer ser escritora, quer ser autora, quer divulgar literatura lésbica, escreve, senta e escreve da sua vivência. Não se aproprie de textos de outras pessoas. Parece tão simples, tão básico, só que não. Vamos falar sobre a forma, né? O português. Português é uma língua dificílima. Mesmo quem acha que sabe muito português, não sabe tudo. Ninguém sabe tudo, é uma língua bem difícil, né? As revisoras que o digam. E quem escreve sabe que é uma luta constante contra regras, porque também quem escreve gosta de quebrar regras, né? E às vezes é tão difícil você ter que colocar aquele português formal, às vezes não é cabível, enfim. Eu vejo muita gente reclamando sobre isso, né? Que a pessoa não sabe, erra, tem erros de português, concordância e tal. Eu acho que qualquer pessoa é passível de erro, principalmente dentro do português, agora que mudou várias regras ortográficas. Então, assim, é para isso que existem as revisoras. Infelizmente existem revisoras para revisarem os nossos textos e às vezes o nosso olho vicia naquele texto, né? Você já leu tantas vezes que você já passa por cima do erro e você não vê, porque você na verdade está lendo uma palavra que não está ali, está lendo um tempo verbal que na verdade não é o que está escrito ali. Acontece. Desde que eu comecei a escrever na internet, faz 10 anos, eu sempre tive leitoras beta, porque na internet, é claro, eu não teria como pagar uma revisora para estar fazendo uma revisão de texto para um texto que vai ser postado gratuitamente na internet. Acho difícil, né? Então, eu acho que é uma boa solução é você ter 2 ou 3, não só uma, leitora beta, porque cada uma vai ver uma coisa, vai te falar uma coisa, que possa estar lendo seu texto antes de você postar ele na internet. Bom, vamos falar sobre sexo, né? Eu acho que não tem como não falar sobre sexo em se tratando de literatura lésbica, porque é uma grande polêmica ainda, né? Muita gente acha que escrever cenas de sexo diminui a qualidade do texto, que não é bom escrever cena de sexo de uma forma até meio moralista. Não vamos entrar no mérito dessa questão. Eu acho que cada um escreve o que quer. Se você quer escrever cena de sexo, você escreve. Se você não quiser escrever cena de sexo, não escreva. Isso não é mal nenhum, pelo contrário. A gente tem que empoderar a pornografia feminina lésbica também, né? E acabar com todos esses preconceitos com relação a mulheres, sexo, mulheres tão frágeis, tão delicadas, né? Florzinhas que não gostam de trepar. Mulher gosta de trepar. É óbvio. Alguém tem dúvida disso? Por que que é importante você ter sexo na literatura lésbica? Ainda é importante. Sabe por quê? Porque o sexo entre mulheres ainda é um tabu, uma coisa censurável, uma coisa produzida às escondidas dentro do armário, sabe? Eu acho que não existe uma lésbica no mundo, pelo menos no Brasil, que nunca ouviu aquela perguntinha infame: mas afinal de contas, o que é que vocês fazem? Eu não entendo. Que assim, eu entendo que algumas pessoas não consigam imaginar sexo sem ser em torno de um pênis, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal e heteronormativa, né? Só que, exatamente, quando você visibiliza, empodera a literatura lésbica, você mostra sexo entre 2 mulheres. E que assim, não é como as pessoas acham
que é o que vocês fazem. A gente acende uma fogueira, tem essa piadinha que acho que todo mundo já ouviu. Acende uma fogueira, dançamos nuas com as mãos para os céus, e aí depois nossas energias se unem, igual naquele filme Cocoon. E que até tudo bem, se você quiser fazer assim, você pode, nada contra, cada um faz o que quiser, mas que também não é só isso. Então, eu acho super importante você deixar inscrito na literatura e numa história sexo entre duas mulheres, sem ser aquele sexo de filme pornô que é feito para excitar homens héteros, que é bem diferente, né? A gente sabe que é bem diferente. É isso, na verdade, você conseguir mostrar e ter isso registrado, um registro de sexo entre mulheres de uma forma mais realista. Então, as cenas de sexo na literatura lésbica, além delas serem contra uma opressão da mulher, da sua sexualidade e dos corpos femininos, ela é contrária a isso, é uma maravilha, um empoderamento daquilo que não pode ser dito, daquilo que não pode ser feito, daquilo que não é o certo conforme os padrões da nossa sociedade, né? Então é maravilhoso você ter isso registrado. Mais do que isso, é um registro de uma sexualidade que ela se constrói ainda dentro do armário, ainda à margem, ainda considerada como não sendo sexo de verdade, como sendo brincadeirinha, uma fase que vai passar depois. E a gente sabe que não é nada disso. Então acho muito importante escrever cenas de sexo. Óbvio que ninguém é obrigado, mas eu acho que nesse momento é de extrema importância esse empoderamento, essa visibilidade, essa visíveis e dizíveis, sabe? Poder falar aquilo que não pode ser dito, não deve ser dito, na verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre conteúdo e discurso, né? Então, eu acho que quando a gente está escrevendo literatura lésbica, é muito importante ter uma preocupação com o discurso. Que discurso a gente vai estar reproduzindo? Eu acho que não é uma coisa positiva a gente escrever literatura lésbica como se fosse uma literatura heteronormativa reproduzindo esse discurso que nós temos hoje. Vou repetir mais uma vez: patriarcal, heteronormativo, sexista, racista, classicista, homofóbico e lesbofóbico e de violência contra a mulher. Por exemplo, não tem cabimento, eu acho, você escrever uma literatura lésbica reproduzindo um discurso de violência contra a mulher, de opressão contra a mulher, de abuso nas relações. É isso que a gente quer reproduzir? Não é só porque são duas mulheres. Em qualquer relação eu acho que isso é abominável, claro, mas entre duas mulheres, mais ainda se deveria ter uma consciência de que isso é inadmissível. Inadmissível violência contra a mulher, abuso, seja ele físico ou psicológico, né? Estupro, se aproveitar de mulheres bêbadas. Esse tipo de discurso, é isso que a gente quer reproduzir? Isso aí acho que é de suma importância. Bem claro aqui que quando eu estou falando de discurso, eu não estou querendo dizer que não deve ser escrito, né? A forma como é escrito, o objetivo que você escreve uma cena de abuso sexual, violência contra a mulher, isso é uma coisa. O discurso que a gente deve evitar é apoiando, colocando isso como sendo normal, que acontece. Não é que essas cenas não vão aparecer numa história. Elas vão aparecer porque faz parte, infelizmente, da vida da sociedade em que nós vivemos. Então, a forma que ela vai aparecer é que conta, entende? Como isso vai ser escrito? Como vai ser descrito? Como sendo aquilo que deve ser feito? Que é o normal? É o que deve ser aceito? Ou de uma outra forma crítica, repugnando esse tipo de violência, esse tipo de abuso? Entende? É a ideologia que a gente deve prestar bastante atenção, na ideologia que a gente passa, nos valores que a gente passa dentro da literatura lésbica.
Então, eu vou falar um pouco agora sobre a minha experiência, né? Já são quase 10 anos escrevendo na internet e algumas histórias que eu escrevi e postei na internet hoje já são livros publicados, porque as pessoas gostam de ter o livro, né? E muitas pessoas pedem para que as histórias virem livros. Esse é um outro mito que eu acho que a gente tem que também exterminar, que é: eu não vou postar na internet porque se não for inédito, se as pessoas já tiverem lido e puderem ler na internet, elas não vão comprar o livro ou uma editora não vai publicar. Hoje em dia a gente sabe que isso não existe, né? O Wattpad está aí para isso. Muitos autores, muitas histórias que viraram livro até internacionalmente eram histórias postadas na plataforma Wattpad que as editoras encontraram e que publicaram. Dentro da literatura lésbica não é diferente. Na verdade, os livros com histórias que a gente publicou na internet, eles têm uma aceitação muito boa, às vezes até melhor do que os inéditos, porque nos inéditos a pessoa ainda vai descobrir o que é a história e muitas vezes elas querem aquela história que elas conhecem, as leitoras, pedem para que a história seja publicada. Então não tenham medo de postar por achar que vai perder a história ou perder o valor porque foi postada, publicado na internet. Eu recebo muitas mensagens, e-mails de pessoas me dizendo que foi muito significativo e importante ter lido alguma história que eu postei na internet algumas 10 anos atrás, quando as pessoas tinham 14, 15 anos e moravam em lugares onde não tinham acesso a outras informações sobre ser lésbica, nem filmes também antigamente não tinha tanto, não eram pessoas assumidas, na verdade muitas vezes não tinham com quem conversar ou como descobrir o que estava acontecendo, e lendo na internet histórias de literatura lésbica, não só minhas, como de várias autoras que nós temos, né, que escrevem e postam na internet. Isso ajudou as pessoas, ajuda muitas pessoas a poderem se descobrir, se aceitar, se identificar, né, uma questão de identificação, identidade lésbica, né? Não sou uma pessoa anormal, incomum, existem várias pessoas como eu e é normal e não estou sozinha. Isso é muito importante, muito mesmo. Então, acho que isso também é uma importância vital de literatura lésbica na internet. Então, eu vou deixar meus contatos. Eu ainda mantenho um site na internet. O meu site é www.diedraruiz.com e lá eu ainda posto, pelo menos uma vez por ano, eu posto uma história inédita na internet. E daqui a um mês ou talvez menos eu já vou estar postando a desse ano. Quem quiser conferir, é gratuito, pode ir lá ler. Todo mundo pode ler. E meu e-mail, diedraruiz@gmail.com. Mas no meu site tem todos os meus contatos, Facebook, Instagram, Twitter, todos os contatos. Quem quiser falar comigo, contato é esse.